O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora do Carmo. É bom a gente lembrar que Nossa Senhora é uma só. Apesar de nós lhe darmos muitos títulos, e alguns acham que eu sou mais devoto de Nossa Senhora da Conceição do que Nossa Senhora das Graças. Outro, eu sou mais devoto de Nossa Senhora das Graças do que Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer, está tudo confuso, porque a pessoa não entendeu que a Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Mas por que muitos nomes? Às vezes, por causa da circunstância em que ela se apresenta na história da nossa salvação, na nossa história, na nossa vida, seja por ela mesma ou até por alguns momentos em que nós atribuímos o título devido a algum lugar, como, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, por causa daquela aparição, aquelas crianças lá na cidade de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, da mesma forma. Um caso muito especial, Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira da América Latina, e outro mais especial também é Nossa Senhora Aparecida, devido à aparição da sua imagem, em que ela foi encontrada nas águas do rio. E aqueles de acordo com a história, por exemplo, a Anunciação de Nossa Senhora, ou Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Assunção. Então, é devido à sua própria vida. E alguns outros nomes vão nos lembrando alguns nomes. E a gente percebe que também vão inventando alguns nomes que eu, pessoalmente, acho que é da cabeça de cada um. E vão divulgando certas devoções que não precisaria. Que a nossa devoção a Nossa Senhora, que seja a mesma Maria, que é Mãe de Deus. Que é o maior título que podemos dar a Nossa Senhora, é a sua maternidade divina. Mas, de acordo com o carinho, nós, é claro, vamos dando nomes. Com uma mãe, né, que chama o seu filho de José, o irmão fala Zezé, o vizinho fala o Zezinho, tudo se refere à mesma pessoa, de acordo com a intimidade da pessoa. Então, nós damos um nome, um apelido, ou tratamos Nossa Senhora dessa forma, de acordo com o nosso carinho que nós temos com ela. Saber que ela é Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Assunção, porque aquela que intercede a Deus por nós e concede aquelas graças que nós queremos. Assunção, porque um momento em que ela é coroada na sua vitória da vida sobre a morte. E aí, não vamos ficar citando muitos nomes. Nossa Senhora do Carmo já foi uma alusão lá no profeta Elias, no Monte Carmelo, muito antes, né? Séculos antes de Maria ter existido. E que depois, de acordo com uma visão também,
se começou essa devoção à Nossa Senhora com esse título. Mas quem é Maria? Não precisa dizer muito, porque todos nós a conhecemos e como a gente tem esse carinho com ela, às vezes até na hora do aperto, como a gente grita, mãe, e Nossa Senhora, porque nós sabemos que a mãe protege o seu filho. E nós sabemos que Maria, sendo mãe de Deus, é também nossa mãe, ela vai nos proteger sempre e vai pedir a Deus por nós. O Evangelho fala que o único intercessor que está no céu é Jesus. Sim, mas Deus não iria atender a um apelo de sua mãe quando ela pede por nós também, que somos seus filhos? Deus sabe muito bem das nossas necessidades. Que se fosse isso, não precisaria nem da nossa prece. E se nós podemos pedir a Deus, muito mais aquela que está junto dele, que é Maria. Vamos sempre confiar nessa proteção de Maria que pede. Quando o filho está com problema, a mãe corre para um hospital com o filho. Quando o filho está querendo um emprego, a mãe conhece alguém, ô fulano, encaminha um emprego para o meu filho. Quando o filho está numa situação crítica de vícios, ela está sempre, às vezes, até buscando o filho na rua. É isso que é o papel, vocês que são mães sabem muito bem qual é o papel de mãe. E no Evangelho nós ouvimos quando Jesus estava pregando. Ele antes, uma parte antes no Evangelho, que não vem o caso aqui hoje, ele tinha sido criticado, alguém perguntava, quem é esse? Não conhecemos seu pai e sua mãe? E quando Jesus estava pregando, ele estava com estavam os olhares voltados para ele, como alguém que estava delirando, alguém que estava meio doido e falando coisas que não deviam. E de repente, essa notícia deve ter chegado aos ouvidos de Maria. Então ela foi para buscar Jesus. Que Maria, Jesus saiu de casa, mas aos olhos de mãe, ela não abandonou Jesus, mesmo à distância. E quando sabe que Jesus pudesse estar perturbado, ela, no seu carinho de mãe, vai atrás de Jesus. E quando Jesus estava falando, havia uma multidão em que ela não poderia chegar perto por causa da aglomeração. Aí é um recado, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão te esperando. E Jesus não dá uma má resposta. Ele fala com aqueles que estão ali, pergunta, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Aparentemente, por várias vezes, quando Jesus se refere à sua mãe, dá a entender que ele está dando uma resposta. E, sobretudo, sobre o pensamento da nossa geração de hoje, que a gente não pode falar uma coisa com a pessoa dá cada pirraça e fala que é bullying, que é isso, que é outro. Nossa, se um filho falar isso com a mãe vai ficar chateada. E se a mãe fala com o filho também, aí aquele fica trancado no quarto um dia inteiro. Mas Jesus não fala com essa intenção. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando para todos, fala assim, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Quem mais fez a vontade do Pai que está no céu? Quem? Sua mãe, Maria. Mas nós todos podemos nos considerar entrando nesse rol que Jesus fala, quando nós fizermos a vontade de Deus, quando seguimos a sua palavra. Maria não é apenas aquela, como na hora de extrema necessidade, que a gente grita Nossa Senhora, mas aquela que é mãe todo instante. E vamos nos colocar também
como exemplo que a gente fala assim, aprendi isso do meu pai, aprendi isso da minha mãe, mas que nós saibamos compreender o que Maria nos ensinou para viver. E ela nos ensinou o quê? A dizer sim, nos ensinou a obediência, nos ensinou a humildade, nos ensinou o silêncio, o compromisso, a perseverança de ir até a cruz, até o Calvário, acompanhando Jesus com a cruz, sua morte, seu sepultamento. Então, isso tudo nos ensina. E quando nós estivermos na alegria, lembremos de Maria. Se estivermos na tristeza, na dor, lembremos de Maria. Porque Maria está aqui, sempre presente. E às vezes a gente vê alguém até que aparentemente não gosta de Nossa Senhora por questões religiosas, mas lá no íntimo, para muitos, Maria está bem gravada no coração. Outro dia, conversando com uma pessoa, e estava mais pessoas, então qualquer coisa que fala, Nossa Mãe do Céu, eu sei que não é católico. Então, aquilo está gravado no coração. E nós não vamos medir o amor que tem cada um por Nossa Senhora, mas que nós façamos crescer sempre mais o nosso amor por ela, porque ela nos ama muito como mãe e pede a Deus o seu amor infinito por nós. Vamos agora levar a prece a nosso Deus, que é nosso Pai, e nos colocar diante dele para seguirmos o exemplo de Maria, que é muito grande em nosso favor.